dia 23, terça-feira. Eu ia treinar, fazer um treino de musculação, que de acordo com o meu objetivo são 3 vezes na semana. Mas eu aproveitei que tá arrumada, que meu cabelo tá bonito e que eu estou de bom humor e vou andar de bike. Não deixa de ser um exercício e é algo que eu gosto muito, então vou aproveitar esse dia tranquilo e vou andar de bike. Deixei os meus cabelos ao vento. Fala sério. Olha a vista. Não tem sensação melhor. Andar de bike dá uma liberdade, sabe? Hoje é quarta-feira e tá aquele climazinho maravilhoso, com frio e um sol que eu amo. Agora é 7h30 e eu estou indo levar o Telzinho na terapia. Ele está ali atrás no carro, dormindo. Já é de praxe. Na maioria das vezes ele vai até lá dormindo, né? Por conta do trajeto. Então, às vezes a gente pega trânsito. Então, ele dorme mais ali uma meia hora. E aí, eu tô muito animada pra esse dia. Eu acho que o fato de acordar mais cedo, embora eu não consiga fazer muitas coisas, né? Porque eu não consigo, assim, me exercitar. Eu não consigo fazer o meu devocional quando eu acordo. Eu só coloco um louvor e vou ali ficando em adoração, falo com Deus ali no meu momento mais tranquila. Só que eu não consigo parar, ler a Bíblia, nem ler um livro, não consigo fazer uma meditação. É uma coisa mais assim, enquanto eu estou preparando o lanche, eu estou falando com Deus, mas é assim que eu tô seguindo. Normalmente eu acordo 6 horas e eu me enrolo todos os dias praticamente. Eu demoro 1h20 pra conseguir fazer tudo. É claro que não é só me arrumar, né? Porque me arrumar, eu me arrumo super rápido. Mas é fazer os lanches, fazer a lancheira do Theo pra escola, organizar as bolsas. Ontem eu deixei minimamente organizado, pensando que eu seria mais rápida, mas mesmo assim eu consegui demorar 1h20. E aí tem que trocar o Theo, tem que pegar o uniforme, enfim, são várias coisas. Eu quero testar, deixar algumas coisas de lanche mesmo, pré-prontas na noite anterior. Mas não sei se eu gosto muito dessa ideia, porque eu faço muitos preparos com ovos, né? Então, por exemplo, hoje no lanche da terapia, eu coloquei cuscuz com ovo, que o Theo ama e eu também. Então, eu coloquei para nós dois. E para a escola, eu fiz um bolinho de banana com aveia. Daí, eu não sei se fica tão bom de um dia pro outro. Ovo, eu acho que não fica. E aí, eu prefiro fazer assim no dia mesmo, mas eu vou tentar buscar opções que eu consiga fazer no dia anterior. Eu acho que talvez pode ser que eu consiga diminuir ali esse tempo de me arrumar para eu conseguir, de repente, fazer um cardio de manhã. Porque assim, meu sonho de princesa é conseguir treinar antes do meu dia começar. Esse é o meu sonho de princesa. Se eu conseguisse treinar e fazer o meu devocional, né, a minha leitura da Bíblia, conseguisse tirar ali um tempo para meditar na palavra, pra mim ia ser assim o melhor dos mundos. Mas por enquanto, enquanto eu não consigo, eu vou fazendo o que dá. E o que dá hoje, o que eu percebi ontem e hoje, né, que foi os dias que eu voltei na minha rotina ali com a terapia, com as coisas, o que eu percebi é que eu preciso me arrumar. Às vezes eu vou pra terapia do Theo igual uma maluca, assim, sabe? Nem me maquio, nem arrumo cabelo. Às vezes vou com qualquer roupa, uma roupa largada. Mas eu percebi que quando eu me arrumo, isso me dá um ânimo. Tanto pra gravar as coisas que acontecem, como também pra gravar o vlog. Então, eu tô fazendo esse exercício. Eu me arrumo super rápido. Então, assim, essa maquiagenzinha aqui que eu fiz não levou nem 10 minutos. Mas eu vou colocar isso como uma parte importante, enquanto eu não consigo ajustar toda a minha rotina pra fazer tudo o que eu quero. Mas é isso, vamos viver esse dia e eu vou tentar gravar mais hoje. Vamos ver. Nós já chegamos aqui na terapia e aqui é o escritório que os pais ficam, hoje não tem ninguém. Essa é a vista daqui maravilhosa que eu amo. E
Vou aproveitar que aqui tá sem ninguém, trouxe minha Bíblia, vou fazer o meu devocional, o meu computador, que depois eu vou trabalhar, as nossas marmitas, minha água. E é isso, vamos começar esse dia da melhor forma. Já é quase meio-dia, já estou por aqui, tô limpando o chão, tá com o meu rodo. Daqui a pouco começam os atendimentos e como sábado eu tenho apresentação na escola, então eu adiantei todos os meus atendimentos da semana para hoje e para sexta-feira. Então, vamos começar mais o dia de trabalho. Não consegui almoçar. Oremos para que eu consiga antes das 3 horas da tarde. Gente, a falta de organização acabou com a gente. Eu me enrolei inteira no atendimento. Não trouxe nada para comer, tô toda descabelada. Ah, meu Deus! E a minha cliente chega daqui a 13 minutos. Ou seja, eu tenho 13 minutos para engolir uma comida aqui rapidão. 5 horas já. E eu cheguei em casa agora, só troquei de roupa e tô indo pra academia. Queria? Não queria. Vou descer a escada, que é já pra ir aquecendo, porque eu não vou ter tempo de fazer cardio. Então eu vou descer os 7 andares de escada e bora lá. Saí da academia agora. Nossa, tô cansada. E já vou direto buscar o hotel, não vai dar nem tempo de comer alguma coisa ou tomar um banho, vou assim mesmo. E preciso confessar algo com relação à academia. Cara, eu detesto academia, eu não gosto de academia, eu não gosto do clima de academia, eu não gosto de ter pessoas na academia, eu não gosto. Eu tenho uma dificuldade imensa. E aí eu me encontrei na corrida, né? Só que a minha nutricionista, ela já me deixou muito ciente disso, de que eu preciso fazer fortalecimento, até porque isso é o que vai me dar mais longevidade. E eu tenho muita dificuldade de engatar na musculação, e porque eu realmente não gosto. Eu treino na academia do prédio, que é super pequena, e eu sempre vou em horários que não tem ninguém. Tipo, eu vou 11 da manhã, 10 da manhã, 2 da tarde, ou 3 da tarde, que é o horário que não tem ninguém. Porque eu realmente não gosto de ter de companhia na academia, eu não gosto que ninguém fale comigo, eu não gosto de falar nada com ninguém, enfim. E aí, fui hoje, tinha apenas 45 minutos para fazer o meu treino dos superiores, que a minha amiga passou. E um cara, assim, aleatório, senhor já, ele veio, tipo assim, eu já tava na metade do meu treino, aí ele veio me falar que eu tava fazendo errado, que eu ia me lesionar, não sei o que, ficou me pegando todos os pezinhos e mostrando como fazia. Cara, eu não pedi ajuda, eu não perguntei, eu não tava com dificuldade, tava fazendo do jeito. Ok, tava errado, podia estar errado, mas a minha amiga, que é personal, ela vai me ajudar. Ela falou que vai vir um dia aqui me mostrar. E eu tenho tentado, sabe? Mas, sério, isso me deu uma brochada. Eu não consegui nem terminar. Eu deixei 2 exercícios porque eu fiquei sem graça, sabe? Eu falei, mano, por que Deus? Então, assim, essa é a minha dificuldade com a academia. E na academia pequena do meu prédio, assim, eu fico pensando, imagina uma academia grande. Ah, não dá pra mim não, gente. Olha, Deus me ajuda. Hoje é quinta-feira, estou pronta, indo para uma feira de mães atípicas empreendedoras, com a minha camiseta da minha marca. É algo novo para mim, é 5 horas da tarde, já era para eu estar lá. O dia foi super corrido, está sendo, mas eu tô feliz. Eu tava no ateliê até agora, é 5 horas da tarde, sexta-feira, da semana 5 do desafio. Essa semana foi tão intensa de trabalho que eu não consegui fazer nenhum vlog, eu não lembrei, vocês não têm noção. Mas eu tô feliz porque eu consegui na segunda-feira parar
fazer uma análise de tudo que eu tenho feito, de tudo que eu tenho plantado na questão profissional, conseguir fazer algumas adaptações, alguns ajustes, algumas mudanças. E foi bom no geral. Ó, o que vocês estão vendo aqui atrás é uma poltrona lá do espaço, lá do ateliê, que quebrou, tô indo levar num lugar pra consertar. E falando de trabalho, assim, eu percebi que na finalização do mês passado, né, das 4 semanas que eu tava focada na questão do desafio, eu acabei deixando o trabalho de lado, fiquei focando em outras coisas, mas essa semana eu consegui fazer bastante coisa do trabalho, consegui tirar algumas pendências e tô feliz por isso. Fico pensando no quanto que a gente não consegue equilibrar todos os pratinhos, porque essa semana eu não consegui me exercitar. Falhei na alimentação, mas na área familiar foi bom porque tive um date com o meu amor. Ontem era dia dos namorados, né? Nós tivemos um momento ali em família, não foi bem de namorados, porque nós tivemos esse momento na quarta, mas eu fiz um jantar para nós 3. E eu fico pensando o quanto nós, mulheres, queremos equilibrar todos os pratinhos, sabe? Loucura. Alguns pratinhos essa semana caíram, mas tá tudo bem. É sobre, né? Hoje é o dia 36 do desafio de 180 dias de transformação. Não tivemos vídeo aqui na semana 4, já passamos a semana 5 e hoje, segunda-feira, começamos a semana 6. Nas últimas 2 semanas eu andei refletindo muito sobre as metas que eu estabeleci, os objetivos e sobre o que eu precisava realinhar, o que eu precisava pensar, o que eu precisava refletir, o que de fato fazia sentido. E na semana 4, que foi na semana retrasada, foi uma semana muito boa, no sentido de conseguir me manter ativa no exercício, na alimentação, conseguir fazer algumas coisas relacionadas ao trabalho. Mas no meio da semana 4, que foi numa quarta-feira, eu tive um episódio na academia que me deixou muito chateada, enfim, eu acabei não voltando mais. E depois daquele dia, até hoje, eu não tinha feito mais nenhum exercício. É como se aquilo fosse uma desculpa, vamos dizer assim, pra realmente desistir, sabe? E aí na semana passada eu percebi que o meu padrão nessa questão da saúde, de cuidar do corpo e de me alimentar bem, de me exercitar, como eu já não estava com tempo de me organizar para fazer atividade física, eu também não me organizei para ter uma alimentação saudável, para fazer a minha ingestão de água, para comer as frutas que eu precisava. Então, uma coisa foi levando a outra. E na semana passada foi assim, ladeira abaixo. E eu me senti mais inchada, tiveram alguns dias que eu passei mal. E aí, fazendo uma reflexão do que eu preciso mudar, porque o meu principal desafio é ter uma rotina constante, é que esse lance de ir pra academia, eu realmente não estava conseguindo. Foi algo que, cara, eu tentei, eu me esforcei, mas como é um ambiente que eu tenho muita dificuldade de lidar, tava sendo muito difícil. E aí, na semana passada, eu cheguei à decisão de começar a treinar em casa, dividir isso com a minha amiga que tá me ajudando, a minha amiga que é personal. E eu comecei hoje, né? Ela entrou comigo numa videochamada, 8 da manhã. Eu tirei 20 minutos pra me exercitar em casa. É pouco? É pouco. Mas pra mim, que não tô conseguindo fazer nada, é o que eu posso fazer agora. E aí eu fico pensando, né? A gente cria um cenário perfeito na nossa cabeça de como a gente quer que as coisas avancem, de como a gente quer realizar certas coisas, mas o cenário, ele pode ser perfeito e o papel, ele pode aceitar qualquer coisa. A gente pode escrever uma meta, a gente pode escrever o que a gente quiser no papel, mas na hora da execução é que o bicho pega, e pra mim pegou muito na hora da execução, em me organizar, em ter um tempo, ir na academia no horário que não tinha muitas pessoas, porque senão eu não consigo me engajar muito bem no treino. E aí eu fiz essa decisão, essa escolha. Hoje foi o primeiro dia, mas eu vou compartilhar como foi essa experiência da primeira semana no vídeo da semana 6, que vai ser compartilhado na semana que vem. E ainda pensando sobre as decisões, sobre escolhas, sobre metas, objetivos,
Na nossa área familiar, nós tivemos várias conversas, né, eu e o meu marido, sobre várias coisas que eram importantes a gente conseguir alinhar como família, de coisas que são importantes termos juntos, coisas que nós queremos construir como casal. E na semana passada foi uma semana bastante de alinhamento. Então eu tô feliz porque nós conseguimos colocar e expressar o que nós sentimos e fazer alguns combinados. E na semana passada nós também tivemos um date. Então foi o Dia dos Namorados, nós conseguimos fazer o nosso date de junho. Então já é o segundo mês, né? A meta é ter um date por mês. E nesse mês de junho nós tivemos o nosso momento como casal e foi muito importante. Agora, na minha área profissional é onde o bicho estava pegando muito. Por quê? Como eu estava com um objetivo em ficar mais ativa aqui no YouTube, eu acabei esquecendo o meu Instagram do ateliê, o meu Instagram profissional, onde eu coloco as coisas relacionadas ao meu trabalho presencial. E eu comecei a refletir sobre o meu trabalho no presencial, né? Que é cuidar de mulheres, fazer sobrancelha, cuidados faciais, maquiagem. E eu comecei a perceber o quanto eu estava deixando as coisas de lado, de coisas que eu sonhei durante muitos anos, o meu ateliê, que é lindo, que eu lutei muito pra conseguir, e o quanto eu tinha deixado as coisas de lado. Então, por exemplo, tinha uma cadeira que tava quebrada já, sei lá há quanto tempo, um móvel que tava pendurado na parede, que já tinha caído no meu pé 2 vezes. E nas semanas anteriores, o meu trabalho foi um reflexo de como eu estava levando, né, a minha vida profissional, falando no meu trabalho presencial, e eu tava deixando de lado a rede social, tava deixando de lado os planejamentos que eu tenho feito pra ter mais intencionalidade nos conteúdos. Mas na semana passada eu pude voltar, assim, a mim, sabe? Eu pude refletir e olhar o quanto eu não estava tendo zelo com aquilo que Deus tinha me dado, né? Porque o que eu tenho hoje é fruto da graça de Deus, porque eu comecei a empreender na pandemia, num cenário de muitas incertezas, sem dinheiro, sem cliente, sem carteira, sem experiência. Afinal, eu fiz uma transição de carreira de uma área financeira para a área da beleza. Trabalhei bastante, eu fiquei noites em claros estudando, trabalhando, mas foi Deus que me deu graça e eu percebi que eu não estava tendo zelo por aquilo. E na semana passada eu pude fazer essa reflexão. Graças a Deus eu consegui tirar as escamas dos meus olhos e comecei a olhar com um novo olhar para as minhas coisas, sabe? Para o meu trabalho no presencial. E eu comprei um móvel novo para substituir o quebrado. Eu tirei a cadeira quebrada para levar para o conserto. Eu comecei a cuidar com mais carinho. É claro que é um processo, né? Porque é como se eu tivesse parado de olhar para algumas coisas desde o começo do ano, sabe? Eu comecei a perceber quando foi que eu parei de olhar para alguns detalhes que são importantes. Não que eu faça um trabalho sem excelência, óbvio que não. Eu tenho muitas clientes que podem atestar isso, né? Inclusive, se você estiver aqui, coloca nos comentários. Mas eu sempre tratei com muito amor, muito cuidado, muito preocupada com a biossegurança das clientes. Mas aquele plus que eu estava acostumada, sabe? De mimar as clientes, de cuidar do ateliê com carinho, aquela coisa que eu sempre tive, eu acabei perdendo um pouco o brilho no começo do ano. Não sei o que aconteceu, ainda não cheguei nessa reflexão sobre o que aconteceu, o que me fez parar de cuidar das coisas que eu cuidava antes com tanto cuidado, mas graças a Deus eu consegui redefinir algumas coisas, consegui voltar algumas coisas pro lugar, consegui alinhar o meu coração e consegui colocar na minha mente que eu preciso viver o presente, o agora. O que eu tenho agora, profissionalmente falando, é a minha profissão, que é ser uma designer de sobrancelhas, é cuidar de mulheres, é ensinar mulheres, é impulsionar mulheres. Então, na semana 4, eu comecei a dar uma mentoria para uma mulher que tá voltando para a área da beleza, que tá fazendo uma transição. E aquilo acendeu em mim de novo, sabe? Aquele amor pela área, aquela coisa que tava apagada. Porque quando eu ajudo outras pessoas a se encontrarem na profissão ou a fazerem algo excelente, aquilo parece que ativa algo dentro de mim que me deixa muito satisfeita, muito feliz. Porque eu sei o quanto essa área mudou a minha vida e pode mudar a vida de outras mulheres. Então, foi muito especial, assim, eu não consegui postar aqui no YouTube porque eu tava muito focada em outras coisas profissionais,
consegui voltar a ficar ativa no Instagram profissional. E eu tô feliz porque eu tô conseguindo ter clareza sobre o que eu tenho hoje. Porque muitas vezes, na minha mente, eu tenho clareza de onde eu quero chegar. E é como se... Eu tava até falando isso com uma amiga ontem. É como se eu vivesse numa fantasia presa em um futuro que é incerto. Eu não sei se vai acontecer de fato. Eu sou muito sonhadora, eu sou muito otimista. Eu penso em muitas coisas, muitos projetos. Mas... as coisas podem acontecer sim, mas as coisas também podem não acontecer e tá tudo bem. E eu acho que o fato de ficar tão presa, sabe, ao futuro, isso estava me gerando uma ansiedade muito grande com relação à minha vida profissional e estava me impedindo de viver o agora, de viver o que eu tenho hoje, de dar valor ao que eu tenho hoje, sabe? Mas... graças a Deus, eu consegui chegar nesse entendimento, eu consegui abrir os meus olhos e enxergar algumas coisas. Por esse motivo que eu tenho algumas mudanças pra fazer, assim, até no sentido de direcionamento para esse desafio de 180 dias. Eu ainda não me sinto pronta pra compartilhar aqui, mas em breve eu vou compartilhar. Não vou desistir do desafio, afinal serão 180 dias para viver uma transformação na minha área familiar, na minha saúde, cuidando do corpo, alma e espírito, e na minha área profissional. E eu espero que quando chegar em novembro, que vai ser na conclusão do desafio, eu olhe para trás e fique muito feliz com os resultados. E se você decidiu, após ver esses vídeos aqui, se desafiar também, coloca aqui nos comentários que eu vou amar ter você comigo nessa jornada. E só mais um lembrete para essa semana. Na Bíblia fala em Mateus 6,34, pra gente não se preocupar com o amanhã, porque o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta para cada dia o seu mal. Então, viva o agora. Não fica preso no amanhã, não. Vive o hoje, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.